Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E esse vídeo eu vou contar um pouco da minha história, de como eu parei de sofrer finalmente nos relacionamentos amorosos. Vou contar um pouquinho da minha história e no final você vai conseguir compreender e eu espero de coração você também aprender como você parar de repetir ciclos, como você parar de escolher pessoas erradas. Então, bora lá. O primeiro relacionamento que eu tive, o maior propósito dessa pessoa na minha vida foi fazer eu me encontrar. Porque eu lembro que antes dele a Raquel não existia. Não, eu não tinha, e até porque eu vivia num sistema religioso muito rígido, numa igreja assim muito é tida até como uma seita e muito rígido mesmo. Eu não tinha identidade, eu não sabia quem era a Raquel, eu sabia quem eu era de acordo com os princípios ali da religião. E esse relacionamento que eu tive, a minha maior transformação e a maior graça no presente que ele me deu, esse relacionamento, foi eu me conhecer, eu me amar, eu finalmente conhecer terapia através desse relacionamento, eu consegui me desligar dessa instituição religiosa. Então, esse relacionamento, o primeiro que eu tive, foi muito importante também para eu conhecer tudo que eu não gostava e o que eu não queria. Porque com ele eu aprendi tudo que eu não queria, tudo que eu não gostava. Quando você sabe o que você não quer, o que você não gosta, o que você não aceita, é um caminho para você saber o que você gosta, o que você quer e o que você aceita, correto? Então, assim, nesse primeiro relacionamento eu me encontrei. Eu me encontrei, comecei a gostar de mim, comecei a gostar da minha vida, ter rotina, ter uma independência emocional. Então, eu me encontrei. E até então, tudo que eu tinha escutado na vida era que quando eu chegasse nesse nível, eu automaticamente iria encontrar uma pessoa que seria o meu marido, que seria a pessoa que eu ia compartilhar o resto da vida, que eu ia ter um relacionamento muito legal, muito bom, muito saudável. E aí eu encontrei uma pessoa. E de fato, assim, em comparação ao outro relacionamento, não desmerecendo a outra pessoa e nem o outro relacionamento, é porque eu estava mudado, tá? Então, como eu estava mais curada, eu estava mudada, mudou a qualidade. Não tanto pelo outro, mas por mim, entende? No que eu não quero desmerecer nenhuma das pessoas que passaram na minha vida. E aí, naturalmente, né, por eu estar bem comigo, eu atraí um relacionamento que eu estava mais feliz. Porque tudo, né? E aí eu tinha certeza absoluta que ele seria a pessoa que eu passaria a vida, que a gente daria certo, que seria o pai dos meus filhos. E a gente realmente estava. A gente era muito apaixonado um pelo outro, a gente tinha um relacionamento muito legal. Só que após 3 meses, essa pessoa termina comigo. E pra mim foi um baque tão grande, porque eu não imaginava. E na minha cabeça deu um nó. Eu falei, uai, não é o amor próprio, você ter amor próprio, você gostar de você, sua própria companhia, tá bem com você, que você atrai um relacionamento e esse relacionamento dá certo? Por que que ele foi embora? E foi muito dolorido pra mim quebrar essa expectativa, porque eu tinha certeza, eu tinha certeza absoluta. E na verdade eu estava preparada, mas o outro não está. Porém, o outro, ele veio trazer grandes aprendizados, como todos os relacionamentos. Veio me fazer subir um nível, veio trazer grandes aprendizados na minha vida. E aí eu conheci uma outra pessoa. A próxima pessoa que eu conheci era uma pessoa que era completamente apaixonada por mim. Eu sentia que ele se entregava mais, que ele amava mais, que ele estava muito mais interessado. E eu só conseguia retribuir. Isso era muito bom. Então eu me sentia segura emocionalmente, especialmente depois de um pé na bunda que eu tinha levado. Então ele me trazia muita segurança. Porém, ele tinha uma vida assim, a vida profissional, a vida financeira e a vida familiar dele era extremamente problemática, assim, um nível absurdo. Um nível absurdo. A gente até se dava bem, a gente tinha uma boa convivência, mas ele com ele assim era assim um caos. E o nosso nível intelectual era, assim, uma diferença muito discrepante, assim, era muito absurda. E isso começou a impactar muito no nosso relacionamento. Até que chegou no momento que até ele falava: Meu, eu não sei como que você tá comigo. Não era pra você estar comigo, era pra você estar com outro tipo de pessoa. Ele ficava falando isso pra mim. Até que chegou uma hora que eu vi que ele realmente tinha razão. E a gente finalizou o ciclo. Eu lembro que eu finalizei aquele ciclo gostando muito dele, ainda amando, ainda
pensei nele por um bom tempo. Foi doloroso pra mim também terminar, é muito difícil terminar também, né, gente? Eu não sei qual que é pior, de verdade, se é levar o pé na bunda ou se é terminar. Eu não sei, porque os dois é horrível, é muito ruim. Mas ele veio cumprir uma missão na minha vida, de me ensinar coisas. Eu lembro que eu conheci a constelação familiar nesse período, então, de uma certa forma, foi, né, através desse relacionamento. Não que ele me mostrou, mas vivendo aquilo, eu cheguei até a constelação familiar. E aí, próximo relacionamento. Próximo relacionamento ficou uma pessoa que eu já tentei escolher de uma melhor forma, que a vida estivesse mais tranquila e mais estabilizada e que a pessoa fosse, né, num nível igual ao meu. E de fato eu consegui. E aquele relacionamento, assim, sem sombra de dúvidas, foi assim, teve a qualidade desse relacionamento, os outros foram bons, mas esse, tipo assim, em comparação aos outros que eu tinha tido até aquele momento, foi absurdamente, porque eu comecei a viver tudo aquilo que eu não tinha vivido na adolescência com essa pessoa, e eu queria muito, porque eu passei minha adolescência na igreja, que foi muito bom também, mas tinha coisas que eu queria viver, sabe? E eu consegui viver. Então, pra mim foi muito especial, foi muito importante. Acho que nem tanto pela pessoa, eu sabia, eu nem atribuía isso à pessoa que eu estava, mas era pelo o que eu queria viver e eu estava vivendo. Então, eu era muito grata a mim em primeiro lugar. E, obviamente, eu também gostava muito dessa pessoa, a gente se dava super bem, ele me apoiava. Eu tava pensando em fazer transição de carreira, começando a fazer conteúdo no Instagram, então eu tive apoio e tal. E depois de um ano, e eu lembro assim que os meses foi passando e eu vi que a gente não terminava, tava tudo bem, então eu comecei a ficar tipo muito certa e muito segura que a gente ficaria junto, que daria certo o nosso relacionamento. Até que deu um ano e essa pessoa terminou comigo. Eu perdi meu chão. Eu, assim, não foi igual o baque que eu tive do primeiro, mas foi muito triste pra mim. Eu lembro que eu vivi um luto muito grande, muito intenso, que eu nem imaginava que eu ia viver. Por quê? Ah, eu já tinha autoestima, tinha vida própria legal, já minha espiritualidade é algo assim muito forte pra mim, então eu me sinto amada, protegida, guiada por Deus, cuidada por ele. Então assim, eu achava que por eu já ter tudo isso, vivendo tudo isso, eu não ia passar por luto, eu não ia sofrer, né? E ainda eu, né, me tornei uma mulher muito bonita, então cheia de opções, então eu não imaginei que eu ia sofrer o tanto que eu sofri, mas sofri, meu Deus do céu. Mas através desse relacionamento eu aprendi muito, foi uma grande transformação e eu também fiz intercâmbio solteira, né? Foi a melhor coisa eu ter ido solteira. Eu sei que mesmo eu fui solteira, mas eu tava de luto, mas eu consegui aproveitar ao máximo e hoje eu vejo a importância de eu ter ido solteira para o intercâmbio, de verdade. Se você tá solteiro, faça o intercâmbio, aproveita. E aí, eu finalizei esse ciclo, né, ele já tinha finalizado primeiro, porque eu não queria que ele terminasse comigo, ele terminou. A próxima pessoa que eu conheci foi uma pessoa, assim, que eu via uma maturidade, apesar de ser anos e anos mais novo que eu vi uma maturidade muito grande. Eu vi uma pessoa muito além do tempo e eu vi uma pessoa completamente comprometida por mim. Então eu me sentia completamente apaixonada por ele. Eu admirava muitas atitudes que ele tinha e eu me entreguei da mesma forma que eu recebi. E eu tinha muita segurança emocional com essa pessoa. Só que tanto ele quanto eu, a gente não tinha condição nenhuma de namorar. A questão da idade é uma coisa que no começo não pesou, apesar que sempre pesou. Mas eu vejo que isso não é um impeditivo, tá? Mas a questão da a vida profissional, a vida financeira dos dois, nós dois, a gente tava assim, na lama. Nossa, eu tava assim, passando uma fase muito difícil. Ele também familiar, tudo um caos. Então, teoricamente, não era pra gente nem namorar. A gente nem tinha condições de namorar. Ninguém. Nem eu, nem ele, sabe? Mas a gente tava junto e ele cumpriu o propósito dele na minha vida. Eu também creio que eu cumpri na vida dele. E chegou uma hora que eu vi que não ia ter futuro, que tava me causando muito sofrimento, que não existia responsabilidade financeira, não existia compromisso. Tinha emocional, mas não tinha financeira. Vidas muito problemáticas. E aí eu decidi encerrar esse ciclo. Também foi muito difícil encerrar, muito difícil chegar para tomar essa decisão.
E aí encerrou o ciclo. Eu estava muito bem comigo, porque parece que eu já tinha vivido luto antes. E aí eu estava muito bem comigo. E eu já tinha clareza que eu queria uma pessoa muito mais velha e uma pessoa com a vida muito estabilizada. E eu encontrei no metrô, de uma forma bem aleatória, né? Eu sei que foi ali, de uma certa forma, foi Deus que nos uniu. E eu comecei a namorar um rapaz que aí me trouxe uma outra visão de vida, uma outra maturidade, sabe? Eu senti também que esse rapaz, que era mais novo que eu, o propósito dele na minha vida foi me transformar mulher, porque com ele eu saí da fase da adolescência e entrei na vida adulta, assim, literalmente foi através dele. Então eu tava mais madura, só que por questões de paternidade e por questões também emocionais dele, ele quis terminar comigo. Foi um baque, de verdade. Só que parece que não foi tão forte, assim, um baque tão grande. Porque pela experiência que eu já tinha tido e também por saber que tudo coopera pro meu bem, que todos os meus relacionamentos, exatamente todos, me fazem crescer, me fazem evoluir e que minha hora ia chegar. Então, assim, quando finalizou esse relacionamento, eu parei, eu sentei comigo mesma e eu falei, cara, eu tô repetindo aqui de uma certa forma, por mais que os relacionamentos não sejam iguais, mas eu tô meio que repetindo ciclos, porque ou eu atraio uma pessoa que me ama de verdade, que é um cara da hora, que é comprometido, que tá ali pra crescer, que quer construir uma vida juntos, mas com a vida toda problemática, ou eu encontro uma pessoa com uma vida mais estabilizada, só que a pessoa, no começo ela se apaixona, ela tá entregue, e passa um tempo ela desiste do relacionamento. Eu tô repetindo. E aí eu consegui ter essa visão e eu cheguei numa conclusão. Eu falei, cara, então tá aí o segredo. Eu preciso de alguém que me ame verdadeiramente, porque o homem, ele tem que amar primeiro. O homem, ele tem que ser o mais interessado. É o homem que se entrega primeiro e depois a mulher acompanha, não ao contrário. Então eu queria um homem que me amasse verdadeiramente, que ao mesmo tempo tivesse uma vida tranquila, estabilizada, no mínimo a mesma que a minha. E é justo exigir isso. E você que tá me assistindo, é justo você também exigir querer alguém que esteja no seu nível pra cima de você. E muito justo, sabe? Nível de vida, de mentalidade, de hábitos, de hobbies, de sonhos. Entendeu? Então eu tinha essa clareza muito grande. Falei, cara, eu descobri o segredo da felicidade. Eu descobri o segredo pra dar certo. Finalmente. Eu preciso juntar essas duas coisas de um homem completamente apaixonado, que me dê segurança emocional e que ao mesmo tempo me dê segurança financeira, segurança física. Isso é muito importante. E que seja também uma pessoa parceira. Eu queria muito um cara muito parceiro, sabe? Um cara muito fácil de conviver, sabe? Uma pessoa boa, que você olha assim e fala, mano, que pessoa da hora, que pessoa boa de conviver, tranquila. Então, assim, eu tinha muito essa clareza, porque também é o que eu entrego. Então, eu posso exigir o que eu entrego. E aí, passou um mês, eu tinha esquecido. Pela primeira vez, eu esqueci uma pessoa sem precisar de outra. Então, passou um tempo, eu vi que não tava mais sentindo saudade, porque pra mim esquecer é não sentir mais saudade. Quando eu paro de sentir saudade da pessoa, a pessoa simplesmente já saiu do meu coração. Não que eu esqueci, mas ela saiu do meu coração. E aconteceu isso mesmo não tendo relacionamento, que eu achei algo isso muito incrível, porque os outros eu só esquecia o anterior quando o próximo vinha. E aí eu consegui, e não passou muitos dias, eu me conectei com o meu noivo, com o meu amorzinho, que eu falo pra ele que ele é a minha medalha olímpica. É como se ele fosse o presente que Deus quis me dar por nunca ter desistido do amor, por nunca ter desistido de me permitir me relacionar, de crescer, de evoluir, mesmo com a vergonha social, porque para mim foi muito difícil lidar com os comentários da família, comentários das amigas e me ver sempre terminando o relacionamento e começando o relacionamento, terminando o relacionamento e começando o relacionamento. Tudo bem que eu era aplaudida pela habilidade que eu tinha de encontrar pessoas para namorar, mas era muito frustrante assim, socialmente ali, ter que falar que o ciclo encerrou, o ciclo iniciou, o ciclo fechou e o ciclo iniciou. Mas também isso eu aprendi que através dos relacionamentos assim, cada vez mais eu fui ligando menos para
para a opinião das pessoas, respeito a opinião. Eu sei que é meio frustrante para quem assiste de fora, mas eu estava feliz e eu estava segura do que eu estava crescendo, do que eu estava aprendendo. Então eu sabia. Então o meu noivo, meu futuro marido, né? A gente vai casar em breve. Ele veio como uma resposta, como um prêmio da pessoa que eu me tornei e da consciência que eu obtive. E especialmente, assim, porque eu tinha muita clareza e eu tenho muita clareza que eu quero amar quem me ama. E eu quero valorizar. Eu quero valorizar quem me valoriza. E especialmente do homem, e isso tem que vir do homem. E ao mesmo tempo a pessoa tem que estar com uma vida tranquila e ser uma pessoa fácil de conviver. Então é isso, meus amores. Depois de muito tempo mesmo, que é desde os 15 me relacionando, agora aos 30 chegou a minha hora. E chegou a minha hora e eu tenho certeza. E eu sou muito grata a Deus. Muito grata, assim, o meu coração transborda de gratidão, tanto a Deus e tanto pelo meu noivo, que é tão maravilhoso. Assim, uma pessoa excepcionalmente maravilhosa, um homem bom, um homem de verdade, um homem masculino, um homem que, sabe, eu não me preocupo de, de pedir as coisas, sabe, de pedir o básico. Não existe essa preocupação de pedir o básico, não existe essa preocupação de que ele não vai tomar atitude porque ele é o cara da atitude, ele é homem, então ele faz acontecer. E ele é maravilhoso. Eu sou muito grata a Deus e futuramente, em breve, eu vou mostrar ele aqui pra vocês. E por hoje foi só. Só tudo isso. A minha história de como eu interrompi ciclos que eu sempre finalizava, mas eu sempre crescia também. Então, se você tá me assistindo e se identificou com a minha história, comenta aqui. E se você aprendeu também algo com o meu vídeo, das coisas que eu falei, também comenta aqui, tá bom? Um beijo, muito obrigada. Deus abençoe e até a próxima.